o STF volta a discutir nesta semana o futuro dos processos da Lava Jato. A nova tese pode justificar a anulação de condenações que foram instruídas com a regra anterior. Na próxima quarta-feira, o plenário pode determinar o alcance dessa decisão. Em meio a esse cenário, uma revelação do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, surpreendeu o país e o mundo, por que não dizer. Durante a entrevista a revista Veja, Janot revelou que pretendia matar o ministro Gilmar Mendes e depois cometer suicídio. Para debater os rumos da Operação Lava Jato, nós contamos com a presença do mestre em Ciências Criminais, Saulo Marimon, e do advogado Vinícius Bueira. Sejam bem-vindos, boa noite. Muito obrigado, boa noite. Bom, vamos começar. Qual a expectativa de vocês em relação ao entendimento do STF sobre os processos da Operação Lava Jato? Deve ficar como? Né? Como a gente citou na abertura do programa, vocês acreditam que vai haver uma mudança? Ou ainda vai haver mudança? Ou, à vista do ministro Toffoli, pode apresentar uma outra proposta em plenário? E a gente tem que discutir a mudança e o alcance dessa mudança também. Como é que vocês têm o olhar sobre? A expectativa é de Dr. Bueira. Boa noite, Bives. Boa noite aos telespectadores. Boa noite, Saulo. Prazer em conhecê-lo. Igual. O STF tem demonstrado acentuadamente neste ano, mas ao longo dos últimos anos, que ele anda em descompasso com os interesses da sociedade e, ao meu ver, em descompasso com o que manda a Constituição. Nós temos um problema estrutural no Brasil, que é a forma como a nossa sociedade, o nosso país é estruturado, ou seja, nós continuamos ainda no século XVIII, tendo apenas 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, e nisso nós acabamos por ter uma corte constitucional vinculada ao poder judiciário, diferente de todas as grandes e das maiores sociedades hoje, onde o Tribunal Constitucional é totalmente apartado do Poder Judiciário e trata exclusivamente dos temas constitucionais. Isso também deriva do erro constitucional que nós cometemos em enxertar dentro da Constituição brasileira uma série de assuntos que, na maior parte das constituições do mundo, as constituições modernas ou das constituições estáveis, são afastadas da Constituição. Aqui, inclusive, até direito de greve está dentro da Constituição, questão salarial está dentro da Constituição, diferente, por exemplo, da Constituição dos Estados Unidos, que apenas define o que é o país, quais são os destinos do país e o que objetiva aquela sociedade. Isso normalmente é o que consta nas constituições, que são longevas e duradouras, diferente da nossa, que tem já sem número, agora me falha o número de umas quase 200 emendas constitucionais em pouco mais de 30 anos. Ou seja, o nosso Supremo Tribunal Constitucional, fazendo parte do Poder Judiciário, ele, mesmo não tendo nenhum voto, como tem os deputados e os membros do Poder Executivo, eles tratam de legislar, o que no Brasil se chama de extrapolação de poderes, né? Ou seja, o Poder Judiciário cria novas regras, novas normas, mesmo essas regras e essas normas não havendo dentro da Constituição ou dentro da legislação federal. O que acaba por trazer exatamente este descompasso. Hoje, nós estamos vendo que o grande temor da sociedade brasileira nos últimos tempos está ocorrendo. Vai ser enterrada a Operação Lava Jato, muito provavelmente vão se anular diversos processos da Lava Jato, por se criar uma regra que não existe. Ou seja, os réus agora estão dizendo que existem 2 tipos de réus, os réus delatores e os réus delatados. Os réus delatores teriam que falar antes dos réus delatados. Vamos entrar nessa questão na sequência, né? Para a gente até dar um giro aqui é justamente a segunda pergunta que eu quero entrar. Mas, num primeiro momento, eu vou pescar essa frase do Dr. Bueira, de que ele acredita que a Operação Lava Jato está em risco, sim, a partir desse novo olhar do STF. Marimon, tu comunga dessa... e até mesmo do teu olhar sobre a Lava Jato. Primeiramente, boa noite a todos que nos assistem, nos acompanham. Doutor Vinícius, satisfação estar contigo nesse momento. Bueno, penso que o STF ele tem dado algumas decisões que podem ser objeto de críticas.
talvez algum casuísmo, mas a primeira coisa que eu quero convidar você que está assistindo a pensar é o seguinte: vamos tirar, hipoteticamente, a figura dos políticos envolvidos nesta operação. Se fossem pessoas comuns, apresentadores de televisão, professor, advogado, haveria esta celeuma, ponto e vírgula? Não haveria. Segunda coisa importante, houve algum erro na Operação Lava Jato? Porque a legislação brasileira, infraconstitucional, ela deve ser observada na sua interpretação conforme a Constituição a partir de princípios norteadores. E aí é que está o cerne do debate, que a gente vai falar daqui a pouco, que é a questão da ampla defesa e contraditório. Acabar com a Operação Lava Jato não é o objetivo do STF. Agora, o que poderíamos perguntar é: os magistrados que conduziram a operação respeitaram as regras do jogo processual integralmente? Porque nós podemos aqui passar em outros debates e mostrar que não. Que os juízes, visando uma celeridade processual, visando talvez até algum objetivo adiante, que conseguiram, por que não, acabaram fazendo julgamentos céleres. Só para rapidinho, o despacho do senhor Moro, negando, e isso é importante para nós falar daqui a pouco, negando para o Márcio Ferreira, que é o que levou esse HC, o habeas corpus no STF, foi muito superficial. Ele poderia ter dado mais 5 dias, que não afetaria em nada o processo. E sim, há uma novidade, essa divisão de um réu que delata, visando se escapar de uma punição, porque é o que está acontecendo na Lava Jato. Eles me prenderam preventivamente, aí eu começo a sentir pressão, vou lá, confesso algumas coisas, mando uns e-mails, mando umas planilhas e vou colocar outra pessoa na roda. Então, temos que pensar se é esse o processo penal que nós gostaríamos de ver. O problema é que, como tem político envolvido, aí a sociedade gosta do que está assistindo. Bom, no mês passado, a segunda turma, formada por 5 dos 11 ministros do STF, entendeu que primeiro devem falar os delatores e, por isso, anulou a condenação imposta ao ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini. Esse caso é gancho para o que está sendo discutido agora no STF. E agora sim, doutor Bueira e professor Maribon, nós vamos entrar nessa questão. Quem deve falar primeiro nesse tipo de processo, na concepção de cada um? É bom esclarecer, porque como isso é uma questão bastante técnica, jurídica, quem não é afeito à área acaba por não conseguir compreender bem a dimensão do que se trata. Na verdade, o nome correto seria colaboração premiada, e não delação premiada. O que é a colaboração premiada? É quando a justiça ou a polícia consegue descobrir algum crime e dentro da quadrilha se prende alguém ou se descobre alguém que faz parte da quadrilha. Ela só é válida se essa pessoa entregar alguém hierarquicamente superior. O chefe da quadrilha jamais poderá colaborar com a investigação porque ele é o topo, ele é o cume da pirâmide. Sim. Então, qual é o interesse desse instituto novo no Brasil? Instituto que eu digo porque ele entrou no direito brasileiro faz pouco tempo, é bem recente. É fazer com que se descubra a maior parte dos crimes que são praticados. Porque normalmente o crime se pega os lambaris, como se diz no jargão popular, e nunca se pega os tubarões. E essa é a tentativa de se inverter. Esse é um instituto muito utilizado no direito americano e foi trazido para o direito brasileiro há pouco tempo, e por isso que cria tanta confusão, porque ele não consta na lei. Mas a verdade é que neste caso que foi discutido, não é o momento que os réus falaram no processo, e sim no momento das alegações finais. Para que os telespectadores nos compreendam, as alegações finais é o seguinte: existe a denúncia onde se descobre um crime, se descobre quem praticou o crime, se oferece a denunciação ao Ministério Público, oferece a denunciação ao juiz, o juiz aceita, se produz todas as provas, se ouve as testemunhas, e sempre primeiro se ouve os réus e depois o acusador, os réus e o acusador.
Quando se encerra a instrução processual, ou seja, o juiz saneia o processo, diz encerrada a instrução, não se produz mais nenhuma prova, agora vão as alegações finais. Ou seja, cada uma das partes não pode se inovar no processo, vai apenas falar o que entendeu do que aconteceu durante o transcurso processual. Ou seja, vai só repetir o que aconteceu durante o processo sem produzir nenhuma prova. É só resumo, dizendo para o juiz como é que ele entenderia que deveria ser aquela sentença. Ou seja, neste momento, todos são iguais. Não há necessidade, no processo civil, inclusive, as razões finais se dão ao mesmo tempo. As razões finais, elas podem ser orais. Pode ser debates orais em audiência, não precisam ser razões escritas. Então não há nenhuma lógica, por mais que se queira cumprir uma decisão de maneira a seguir os princípios constitucionais, garantidores, e que também aí é um grande debate, porque tem que se garantir a sociedade ou é quem praticou um crime efetivamente comprovado já, né, com sobejas provas de quem é que tem que proteger? É a sociedade ou é o criminoso? Mas esse é um debate que é para outro programa. Neste momento não há mais inovação, não há sentido em dizer que tem que ser apresentado em momentos distintos, até porque essas razões finais não são juntadas aos autos para que uma das partes possa ler para depois... A única coisa que foi reclamada é que o tempo, ou seja, os delatores teriam que apresentar antes e ficaria, como o processo é eletrônico, não tem papel, ficaria inacessível a outra parte, só seriam juntados aos autos ao mesmo tempo. Ou seja, é uma tese totalmente estapafúrdia, irracional, e que é exatamente o que está se provando. Como não se achou nada para anular os processos, em nenhum estágio processual, agora o establishment, o estamento que não quer abrir mão de toda a sua parcela de privilégios dentro do orçamento público, eles estão achando agora uma forma de destruir o que a sociedade brasileira conquistou até esse momento. Professor Marimon, você enxerga ou entende da mesma forma? Não. Vamos por partes. No processo penal, e eu trabalhei muitos anos na 7ª Vara Federal de Porto Alegre, o juiz, ao encerrar a audiência de instrução com o interrogatório do réu, que fala por último, ele abre um prazo do artigo 402 CPP para, caso queiram fazer algumas diligências a partir do que foi produzido nos autos do processo. Após isso, inicia-se o prazo de alegações finais, iniciando, nos termos do artigo 413 CPP, pela acusação e depois pela defesa. Ocorre que é aí que eu divido respeitosamente do doutor Vinícius, o réu colaborador, que é uma inovação de 2013, mas historicamente no direito brasileiro, a ideia de colaborar, de confessar, vem desde a Inquisição. Então, a confissão está no artigo 59 do Código Penal. Existem várias passagens em que nós temos essa ideia de que confessando a pena vai ser diminuída. E agora, em 2013, com o ingresso desse modelo, nós temos colaborando, nós vamos ter uma pena muito reduzida ou até, em alguns casos, perdoada. Ora, isso interessa para aquela pessoa. Então, criou-se sim uma figura de um réu que vai prejudicar o outro réu. E aqui nós temos uma divergência com o doutor Vinícius, com a devida vênia, claro, que as alegações finais são o momento mais importante para a defesa, porque ali ela vai retomar toda a trajetória processual, a partir do que ela leu das outras partes, e vai fazer o contraponto, que é o princípio que gerou essencialmente a decisão de 8 ministros dizerem: está errado. Ocorre que, por exemplo, o doutor Moro, no seu despacho, disse assim, ipsis literis: a ampla defesa e o contraditório foram já plenamente assegurados com a oitiva dos colaboradores em audiência, sujeitos aos questionamentos das partes. Sim, os questionamentos podem ter sido feitos naquele momento, mas o advogado de defesa, ele vai falar e vai trazer toda a sua ideia de processo de defesa no momento dos memoriais. Então, ali deveriam ter feito por um prazo de 5 dias, era só ceder o prazo de 5 dias, nada mais que isso. E a partir disso, a pessoa poderia dizer: eu falei de tudo que fora dito anteriormente. Porque antigamente, o processo físico, realmente o eletrônico trouxe essa inovação, o físico tu pegava em carga o processo.
e levava para o seu escritório para fazer sua tese defensiva. Mas essa figura do eletrônico traz uma brevidade, uma celeridade. Agora, só para não deixar bem claro uma coisa, a Operação Lava Jato, com a devida respeito aqui, eu defendo a punição de corruptos. Concordo com o doutor Vinícius, temos que prender pessoas que erraram. Não há dúvida quanto a isso. Mas como prender? Respeitando que tipo de processo, que tipo de procedimento, formas, garantias. Porque a partir do momento que tu faz alguma coisa buscando uma punição a qualquer custo, isso tem um custo, que é a liberdade e os valores constitucionais que nós buscamos, sim, na Constituição 38, trazer para esse status, para que garantias fossem respeitadas, porque em governos de outrora não foram respeitadas. Então, prender a todo custo tem custo, sim. Inclusive para todos nós. Bom, para fechar... Uma questão de ordem, só para que quem nos ouve, quando o doutor Saulo falou em memoriais ou em alegações finais, em resumo, em suma, alegações finais, razões finais, memoriais, são tudo a mesma coisa. Perfeito. São vários nomes que se dão a mesma coisa, porque eu não quero criar confusão. Eu sei que a tarefa é desumana, mas a televisão trabalha com tempo e eu vou deixar 2 minutos para vocês, pelo menos, comentarem como é que vocês acompanharam esse caso que chocou o Brasil na semana passada, a confissão do ex-procurador-geral da República, que afirmou, Rodrigo Janot afirmou que quase matou o ministro Gilmar Mendes e poderia ter tirado a sua vida. E essa revelação tem algum impacto na imagem da Lava Jato também? Eu acredito que não tenha impacto nenhum, até porque o Janot nunca foi totalmente favorável à Operação Lava Jato. Ele fez inúmeras demonstrações enquanto ele era procurador-geral de que ele não era simpático à Operação Lava Jato. A pressão que ele sofreu para manter a operação é que fez com que ele não a enterrasse naquele momento. Agora, o que a gente pode observar, e eu falo só pelo que a gente vê, porque eu não sei se ele fez exame clínico ou não, mas me parece ser uma bravata tremenda. Ele colocou um sonho numa entrevista totalmente fora do lugar, totalmente extemporânea, fora de momento, e que vem demonstrar que ele está enfrentando algum momento ruim emocionalmente. Até a extensão disso eu não imagino, mas eu vejo que isso aí não tem absolutamente nada. O que realmente tem impacto é o que o STF está fazendo. Ou seja, no direito criminal brasileiro existe o iter criminis, ou seja, o caminho do crime, que é dividido em 4 partes. A primeira parte é a parte aquela de cogitação criminal, ou seja, tu sonha, tu imagina, tu pensa que vai praticar um crime. A segunda parte é quando tu começa a elaborar o crime. A terceira parte é quando tu começa a executar o crime. E a quarta parte é quando tu tem o resultado do crime. As 2 primeiras não são puníveis. As 2 últimas são puníveis. A segunda é punível se a associação, por exemplo, a associação criminosa. Para tu elaborar o crime, tu já está formando uma quadrilha. Crime de terrorismo. Então o crime, se ela está tipificada, ou seja, se ela está escrita como crime, a segunda parte também é considerado crime e é punível. Mas, via de regra, não é, na maior parte das vezes. Então, jamais o STF poderia ter determinado qualquer tipo de condução, de determinação para fazer busca e apreensão. É como qualquer pessoa diga e dizer assim, olha, eu tenho vontade de assaltar o banco, aquela agência. Isso não é crime, não existe crime. Perfeito. Então, ou seja, a extrapolação, nós estamos vivendo a pior das ditaduras, que é a ditadura do Poder Judiciário, porque agora nós não temos aonde correr e a quem reclamar. Professor Marimon? Rapidamente, agradecendo mais uma vez o convite. Primeira coisinha, eu não quero pautar, mas já dando uma... Sobre a questão da modulação dessa decisão de quarta-feira, que a gente acabou não enfrentando. Eu conversei com o professor Vinícius ali, o doutor Vinícius ali fora, e penso que será feito assim. Quem reclamou lá no começo, beleza. Ok, vai ter o direito, anular o processo. Quem não reclamou, perdeu a oportunidade processual. Sim. Isso é discutível, mas para resumir um momento. E sobre o doutor Janot, é lamentável. Eu penso também que é uma bravata, que é uma pessoa que deve ter algum tipo de... Está precisando de ajuda emocional, porque... Entrar no STF, eu já estive no STF, e dizer que vai fazer alguma coisa desse nível é de um desespero. E também tem uma questão assim, o machismo.
Ah, ofendeu minha filha, eu vou lá defender a honra da minha filha. Mas que é isso? Não, esse tempo já passou há muito tempo, pelo menos na minha cabeça. Bom, eu quero agradecer a presença dos nossos 2 convidados e teremos um novo encontro. Até breve. Muito obrigado. A honra é minha. Obrigado. Boa noite.